Inicialmente, eu quero agradecer ao vereador Ibson Gouveia por ter cedido o seu tempo para que eu pudesse debater aqui no grande expediente e, desde já, me coloco à disposição se ele quiser alguma parte, porque tenho certeza que ele tem assuntos importantes a tratar, mas para ceder o tempo para mim, deixou para a próxima oportunidade. Eu tenho dois assuntos, senhor presidente, ambos muito importantes. Primeiro, é retratar que chegou a esta casa o projeto de lei 07 de 2022, que versa sobre um reajuste para os servidores públicos municipais, ativos, inativos, contratados, no valor de 10%. E para os professores, no valor de 20%, uma vez que a Prefeitura Municipal de Goiânia se programou para, no mês de fevereiro, pagar os 20% e, em março, pagar o valor cheio correspondente ao aumento do piso nacional dos professores, que foi 33,24%. E isso não vai trazer prejuízo para os nossos servidores, para os nossos professores, porque esse valor de 13,24% que ficou faltando, ele será pago de forma retroativa. Quero dizer que entendo perfeitamente a manifestação dos profissionais da educação reivindicando o pagamento dos 33,24%, porque é lei, é o piso nacional, e esse piso, depois que foi estabelecido, trouxe e tem trazido um grande avanço para o nosso país. Volto a dizer que apenas e somente com a valorização dos profissionais da educação, da forma que eles merecem, é um caminho que o Brasil está percorrendo, mas que ainda falta muito para que chegue no patamar que a gente deseja. Só com essa devida valorização é que nós teremos uma educação verdadeiramente de qualidade, porque a profissão de professor é a profissão mais importante de todas as outras, sem desmerecer nenhuma profissão, mas apenas os países que investiram maciçamente na valorização dos professores, dos profissionais da educação como um todo, eles conseguiram galgar o sucesso, eles conseguiram que a sua mão de obra se tornasse efetivamente uma mão de obra qualificada. Eles conseguiram, através da educação, transformar a realidade dos seus países. E como dizia o mestre Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, eu entendo como um pleito muito justo, mas quero aqui colocar que tenho tranquilidade em relação a esse assunto, que ele será solucionado da melhor forma possível, porque nós, vereadores, os 15, nos reunimos com o prefeito aqui na Câmara, na sala das comissões. Esse projeto ainda não havia sido encaminhado para a Câmara, ainda estava havendo um debate e não se sabia o valor que o governo federal iria estabelecer de reajuste em relação ao piso nacional dos professores. Era evidente que viria um reajuste, mas o percentual ainda era desconhecido. E, neste momento, nós reivindicamos ao prefeito, e o prefeito foi firme em dizer: o aumento concedido pelo governo federal, Goiânia irá cumprir na íntegra. Então, em relação a esse pleito, eu vejo
que não haverá desgaste, que ele será atendido na íntegra e já em março foi assumido um compromisso de se encaminhar um novo projeto para a Câmara, estabelecendo os 33,24%, porque agora o valor do reajuste é conhecido, como também se pagando o retroativo. Então, eu tenho confiança que assim será. E quero dizer aos profissionais da educação que, se não vier a acontecer, coisa que eu não acredito que se torne real, porque eu volto a dizer, tenho plena confiança que o projeto será encaminhado para a Câmara. Mas, caso isso não ocorra, ou haja algum retardamento, o Poder Legislativo vai pleitear, vai reivindicar, como nós ficaremos reivindicando o reajuste para o pessoal do apoio administrativo da Secretaria de Educação. Recebemos logo cedo, antes de iniciar a sessão ordinária, uma comissão formada por servidores que representam nessa reunião o pessoal do apoio administrativo da Secretaria de Educação, que vem tendo um prejuízo grande ao longo dos últimos anos. E eu mostrei para eles a indicação de minha autoria, que já faço 6 anos consecutivos, os 4 da legislatura passada e os 2 da atual legislatura. Está aqui em minhas mãos a indicação 006, que já foi aprovada esse ano, datada de fevereiro, mas que eu faço questão de registrar. Está aqui a assinatura de todos os 15 vereadores, porque não é um pleito apenas meu, vereador, é um pleito do Poder Legislativo como um todo. E eu vou conceder uma parte ao vereador Ibson, como também ao vereador André Rabicó. Eu não poderia deixar de entregar uma cópia nas mãos dos servidores que estiveram aqui logo cedo, na casa, demonstrando o interesse, demonstrando a reivindicação, a cobrança do Poder Legislativo, porque este assunto não é um assunto novo e é um pleito mais do que justo. O pessoal do apoio administrativo da Secretaria de Educação tem tido, em relação com outras secretarias, em relação a outros servidores que também são do poder, que também são do apoio administrativo, de outras pastas, estão tendo, dependendo do caso, um prejuízo de R$ 800 mensal, R$ 1.000 mensal. E hoje aqui a gente escutou de uma servidora, que no caso dela, o prejuízo mensal é no valor de R$ 1.400. Então veja o tamanho do prejuízo vivenciado. Mas isso não está justo e cabe a nós reivindicarmos para ver essa situação solucionada, porque eles não podem continuar sofrendo esse prejuízo que é muito grande. Mas a mensagem que eu quero deixar em relação a esse assunto, antes de passar para o próximo, e antes de ouvir os colegas vereadores, é o que estiver ao alcance do Poder Legislativo, na luta pela valorização dos servidores públicos municipais, nós faremos. Porém, nós não podemos legislar nesse sentido, acarretando o custo ao Executivo. Então, eu quero responder aquelas pessoas, como já fiz, através de ligação, no dia de ontem, como já fiz pelo WhatsApp, ontem e hoje, onde alguns servidores reivindicavam que o aumento não fosse apenas de 10%, fosse um pouco maior. E eu colocava que isso não cabe ao Poder Legislativo. Gostaríamos muito, mas, de qualquer forma, nós não podemos deixar de reconhecer que é um aumento, que é um avanço,
que Goiânia está cumprindo o que determina o piso nacional dos professores e que nós estamos vendo o prefeito de portas abertas para receber os servidores públicos municipais, receber os sindicatos, e nós estamos vendo um período de harmonia. Eu digo isso porque eu acredito na política feita através do diálogo, através do debate, de forma harmoniosa. E se nós estamos vendo isso acontecer, é um motivo de registro. Então eu quero parabenizar os profissionais da educação que foram para a rua reivindicar, mas quero parabenizar também o prefeito pela forma que ele está conduzindo essas negociações, porque tenho certeza que dessa forma nós vamos conseguir, nessa legislatura, muitos avanços. Eu vou conceder primeiro uma parte ao vereador Ibson Gouveia e vou explicar por quê. O vereador André Rabicó foi quem primeiro pediu esse aparte, mas se não fosse o vereador Ibson Gouveia, nem na tribuna hoje eu estaria, porque quando cheguei, a vaga já estaria preenchida. Então, vereador, mais do que uma satisfação, é uma satisfação e uma obrigação ouvi-lo. Eu agradeço, vereador, pela parte de Vossa Excelência. Eu cedi o meu tempo porque eu queria fazer justiça. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém, e sendo sabedor que a indicação, que eu iria tratar do mesmo assunto, mas Vossa Excelência fez a indicação, então eu entendi que seria justo passar o tempo para Vossa Excelência para explicar com mais propriedade. Mas a razão de eu pedir a parte é justamente para reforçar, na sessão passada, eu usei a tribuna da Câmara e citei o nome de Vossa Excelência, reconhecendo a luta que Vossa Excelência vinha tendo, pleiteando esta causa, e que também tive uma conversa com a secretária de Educação. Estive lá, antes de falar com ela, estive no setor de TI da Secretaria de Educação, conversando com alguns funcionários, né, e passaram essas reivindicações. Uma delas é justamente a que Vossa Excelência reivindicou através da sua indicação, sendo subscrita pelos demais pares. E eu li aqui e vou repetir a reivindicação deles, que acredito que é a mesma de alguns funcionários que tiveram aqui ainda há pouco falando conosco, que é justamente a equiparação salarial, a atualização da tabela da educação com as demais secretarias, a aplicação da isonomia sobre funcionário que recebe mais que os técnicos da educação, como também o novo plano de cargos e carreiras, a adição dos técnicos em informática no PCC da educação. E também reivindicaram, e passei para a Secretaria de Educação, a criação do setor de TI, a atualização das atribuições e criação de normatização do setor de TI, como também sensibilizar o prefeito sobre as licitações da educação. Então, esses foram os pleitos passados para mim pelos funcionários ali, por alguns funcionários da educação, e logo em seguida sentei com a secretária, a senhora Gorete, que a mesma demonstrou total interesse em solucionar esses problemas, né? Claro, conversando com o prefeito, chegando no entendimento, para que esses problemas sejam solucionados. Os mesmos disseram, na ocasião, que a diferença de salário de um técnico de TI da educação chega a ser mais de o dobro a menos do que um técnico de TI da Secretaria de Saúde. Ou seja, a prefeitura, como já foi dito aqui, é uma só, o CNPJ é um só, e não vejo como algo justo essa diferença de salário de uma secretaria para outra, sendo que a prefeitura é a mesma, o trabalho muitas vezes é até mais desgastante do que as outras secretarias, não tirando o mérito das demais, mas que seria justo, vereador, como Vossa Excelência bem frisou, que esses funcionários, eles recebam a valorização que lhes é devida. Eu sou a favor de que direito trabalhista ele seja honrado, ele seja cumprido, e o prefeito Eduardo Honório, ele tem sido muito sensível em relação a isso. Estamos avançando aos poucos,
as melhorias vêm acontecendo, muitas vezes não é aquilo que se espera naquele momento, mas com coerência, não é, com os pés no chão, as coisas vão se encaixando e acredito que todos os direitos devidos aos funcionários serão atendidos na medida do possível e que esta casa, como Vossa Excelência bem frisou, está atenta, tem tido responsabilidade com relação a isso e tem cobrado, e nós iremos continuar cobrando até que tudo seja solucionado, assim permitindo Deus. Muito obrigado, vereador. Vereador André Rabicó, é um prazer ouvir Vossa Excelência. Vereador Carlinhos, muito obrigado pela parte. Quero lhe parabenizar pelo discurso. É importante, eu acredito nessa questão dos professores da rede municipal, que é uma situação já resolvida. Eu acho que o que deve ter esse empenho, como a gente tivemos uma conversa ali com o pessoal de apoio da Secretaria de Educação, onde o mesmo contaram a sua história diante da pandemia, que muitos não queriam nem sair de casa, muitos não queriam nem ir no comércio, evitava do idoso estar na rua, da pessoa que tinha problema de diabetes, mas eles estavam nas escolas, dando total apoio, atendendo as mães, os pais. Então, essa questão dos professores já é sanada, eu tenho certeza disso, que o prefeito Eduardo Honório já conversou com os professores, comissão, vereadores, e está aí o projeto, o mesmo se comprometeu. Agora, a gente tem que pensar em todos os servidores do município. Essa questão dos professores é uma questão que, no meu ponto de vista, já está 90% resolvido. O que está faltando agora é a gente votar. Eu aqui já quero dizer, presidente, que quero convocar a comissão, a CCJ, para amanhã, de 8 horas, 8h30, para a gente se reunir, o vereador Renato, os que fazem parte, o vereador Carlinhos, para a gente adiantar esse projeto. E a questão dos demais servidores, da Guarda Municipal, da saúde, em geral, aí sim, precisa ser discutido o aumento, a forma como o prefeito vai mostrar o impacto que vai dar depois dos 10% que ele está dando e depois dos 33% aos professores, para a gente saber o que é que a gente vai discutir. Porque eu acredito que esse caso dos professores do nosso município, isso é resolvido. Falei com o prefeito hoje por telefone e ele garantiu por telefone que o mesmo não se encontra em Goiânia, foi buscar recurso em Brasília, mas isso é resolvido. A gente está fazendo nosso trabalho, mas eu acredito que essa questão dos professores da nossa cidade, isso é um problema resolvido, porque o prefeito Eduardo Honório tem sido sensível, tem escutado, tem debatido com os sindicatos. Então, o prefeito está de parabéns, os professores podem ficar tranquilos que vai ter o seu aumento garantido, porque o prefeito garantiu isso e nós estamos aqui para apoiar o que é certo. Parabenizo Vossa Excelência e agradeço pela parte. Eu é que agradeço os apartes de Vossa Excelência e, para encerrar este assunto, eu quero apenas frisar e dizer ao pessoal do apoio administrativo que já aconteceram reuniões e o prefeito Eduardo Honório foi bastante sensível com a situação de reconhecer que, da forma que está, não está justo, que esse pessoal do apoio administrativo da Secretaria de Educação tem tido um prejuízo muito grande e está sendo feito um levantamento para se buscar a correção desse problema e eu acredito que também será mais uma grande conquista dos servidores públicos e também do Poder Legislativo, porque o que é bom para o servidor público é bom para a Casa José Pinto de Abreu. Senhor presidente, eu queria, meu tempo, ceder metade para Carlinhos e metade para André. Eu agradeço, vereador, porque, de forma breve, vou tentar nem tomar muito tempo de Vossa Excelência, mas eu queria abordar um assunto, senhor presidente, que considero de uma grande gravidade. Nós sabemos que
a situação da feira de Goiânia, nos últimos anos, tem gerado muitos conflitos. E existe um ditado popular que diz que em casa onde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. E esse ditado popular é verdadeiro. Então, todos nós sabemos que existe um conflito entre os comerciantes e os feirantes, e isso tem se agravado nos últimos anos, porque o que eu vejo que vai solucionar o problema da feira, que nos últimos anos cresceu demais, é a conclusão daquelas obras do antigo Grêmio da Ponza. Que o Grêmio da Ponza tenha toda a infraestrutura necessária, com sanitários dignos para a população de uma forma geral, e especialmente para os feirantes que estão ali trabalhando, com o controle de entrada e saída. Então, que se dê ao feirante dignidade como eles merecem. Mas eu quero hoje aqui prestar a minha solidariedade com os feirantes que foram, na madrugada de ontem para hoje, prejudicados e estão suportando um grande prejuízo, porque, em um ato de força, bancos foram retirados do local em que esses feirantes estavam trabalhando, bancos foram danificados, quebrados, mercadorias foram perdidas, mercadorias sumiram, isso num verdadeiro ato de força. E eu tenho certeza, porque já dei uns telefonemas antes da sessão e fui informado que a Prefeitura Municipal de Goiânia já está restabelecendo a ordem. Que o prefeito Eduardo Honório, mesmo estando trabalhando em Brasília, mas já foi comunicado o que aconteceu e já determinou que a Secretaria de Serviços Públicos e que a Secretaria de Segurança Cidadã, na pessoa do capitão Lamenha e de Eliane e de outros que compõem a equipe, já restabelecesse a ordem e colocasse no seu devido lugar os bancos de feira, porque não se pode remover bancos de feira em uma atitude de prepotência, de arrogância, em um ato de força. Só quem pode ordenar a feira é a Prefeitura Municipal de Goiânia. E esse ato de força trouxe prejuízo para esses feirantes. E aqui eu quero prestar minha solidariedade a eles, dizer que estamos ao lado deles e que vamos acompanhar todo esse processo, porque isso não se faz. Não pode o grande achar que pode pisar no pequeno. E eu tenho certeza que a Prefeitura, nesse momento, já está tomando todas as providências necessárias para colocar no seu devido lugar esses feirantes que foram prejudicados, que perderam as suas mercadorias, mercadorias sumiram e bancos foram danificados. Então eu quero que esses feirantes saibam que estou aqui a prestar solidariedade a eles, porque tenho certeza que essa situação não vai ficar da forma como alguns querem. Como eu disse, a solução da Feira de Goiânia, eu vejo como a reforma do mercado público, eu vejo como a conclusão das obras do antigo Grêmio da Ponza, porque da forma como a feira está hoje, não dá para suportar. Os feirantes estão sofrendo. Os feirantes estão tendo um prejuízo muito grande, porque quando você anda na feira, você vê um banco de feira em determinado local, com pouco tempo, aquele banco já foi modificado. Então, isso se perde a freguesia. Fica difícil até identificar onde alguns feirantes estão. Mas isso não dá o direito, não dá a razão a quem quer que seja tomar um ato como se fosse o poder. Não. Aqui existe a Prefeitura Municipal de Goiânia.
existe o prefeito Eduardo Honório, existem os poderes constituídos, e atos dessa natureza precisam ser coibidos, para que não vire praxe e cada um queira resolver da sua forma, da sua maneira. Não. Quem tem que resolver é a prefeitura, porque a prefeitura resolvendo vai tentar fazer da forma mais justa possível, enquanto as obras não são retomadas e não são concluídas a obra do antigo Grêmio da Ponza, porque aí sim a gente vai ter uma feira com condições muito melhores para todos os consumidores e especialmente para os próprios feirantes. Então, senhor presidente, eu encerro as palavras porque o vereador Ramon Aranha, de forma muito gentil, colocou metade do tempo para mim, metade do tempo para o vereador André Rabicó. Mas eu não poderia deixar de prestar minha solidariedade a esses feirantes, aqueles que me ligaram, que informaram o que aconteceu, mostrar aqui a nossa indignação. Não se pode pensar que é grande e que, por ser grande, pode se pisar no pequeno. Não. Existe a prefeitura e a prefeitura já está restabelecendo a ordem e vai colocar os bancos de feira no seu devido lugar. Muito obrigado, senhor presidente.